Uma outra dica que muitos exegetas adotam para si é de, antes de pregar o texto, ler todo o livro ininterruptamente. Deve-se ler todo o livro. Para o quê? Para você ter um conhecimento mais amplo, mais panorâmico daquele livro. Agindo assim, você saberá em que região você estará no mapa daquele texto. Com isso, você vai evitar leituras fragmentadas ou distorcidas do sentido original do texto. Por exemplo, imagine aí, você ler 1 Coríntios 13, você prega sobre aquele texto, mas não leu o 12, o 11, o 10, o 9 e assim por diante. Você não leu o livro inteiro, você não sabe ali todo o contexto daquele livro, por que Paulo escreveu, quais eram as circunstâncias, o que a igreja estava passando. É claro que a sua pregação não estará comprometida, mas será limitada. Ler e pregar em 1 Coríntios 13, falando do amor, a importância de amar o irmão, vai te dar, sim, uma base tolerável. Entretanto, quando você percebe o contexto ali, daqueles irmãos que estavam vivendo na carnalidade, porfias, inveja, disputas, facções, idolatria ao homem, pessoas querendo falar em línguas, pessoas que na hora da ceia não tinham a menor preocupação com o semelhante, com o irmão, querendo usar os dons para se vangloriar. Aí Paulo vai dizer o seguinte: agora eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente, que é o amor. Vocês querem praticar o dom verdadeiro? Pratica o amor. Esse é o maior de todos. Vocês acham que são cheios dos dons do Espírito Santo? E cadê o amor, que é o maior deles? Viu como fica muito mais fácil quando você conhece o contexto de todo o livro? Então é isso aí. Evite essas leituras fragmentadas, tá? Em segundo lugar, uma visão mais panorâmica do livro vai te dar o quê? Um conhecimento de uma progressão real que aquele livro vai criando na medida que o autor foi escrevendo a sua redação, do início ao fim. Então você vai perceber uma certa progressão de ideias diante do fluxo dos textos. E isso é interessante, que você aprende a diferenciar o início, meio, fim, que seria o ápice ali. O ápice revela o ponto central do autor, o porquê que o autor escreveu aquele livro. E como você vai saber se está no ápice ou não? Lendo todo o livro. Em quarto lugar, que isso vai facilitar a identificação de temas recorrentes, por exemplo, ressurreição, perdão, salvação, etc., além de ênfases teológicas, como por exemplo no Evangelho de João, onde ele vai repetir quase que 100 vezes o verbo crer. Isso é muito importante. Quinto e último lugar, que com isso você vai desenvolver uma visão mais madura e mais panorâmica da Escritura. Examine o contexto daquele texto, o contexto daquele capítulo, o contexto do livro e, por fim, o contexto de toda a Bíblia. Somente assim você terá uma pregação muito mais completa, muito mais rica em conteúdo, além de saber em qual região do mapa você estará na Escritura, especificamente naquele texto pregado.